de youtubers entrando pra NFL. Estou animado por estar aqui, e não há lugar melhor que o Cleveland Browns. Até robôs dominando tudo, esse robô já faz parte da NFL. Tem uma futura estrela que vem dominando com apenas uma mão. Um jogador tão gordo que foi apelidado de Donuts. E muito mais, muitos jogadores chegando à liga que a NFL teme. E primeiro, alguém prestes a dominar a NFL só tem um braço? Não me refiro a Shaquem Griffin, que jogou sem um braço e virou estrela, mas ele está muito envolvido na carreira de futebol americano de Albert Punicas. Assim como Shaquem, que tem uma mão, Albert nasceu em desvantagem ao ser diagnosticado com síndrome da banda amiótica, que restringe o fluxo sanguíneo e impediu o desenvolvimento completo de metade de seu braço. Crescendo como uma criança apaixonada por futebol americano, ele não queria que sua condição o limitasse. Passou anos aprendendo a fazer coisas que outros veem como normais, como levantar peso. No ensino médio, ele já não buscava só provar que os outros estavam errados. Albert estava simplesmente destruindo os adversários, somando mais de 1.300 jardas corridas, marcando 22 touchdowns, e de alguma forma, ele não cometeu um único fumble durante toda a temporada. 14 passes sem deixar cair uma única vez. Mesmo com uma mão, ele foi tão bem que ganhou chance de jogar na primeira divisão universitária em Northwestern. Agora ele não só já está atuando pelo time, onde continua se destacando, como também tem recebido orientação secreta de Shaquem Griffin da NFL e até recebeu conselhos dele. Ironia, o jogador favorito de Albert na NFL, Drew Brees, tem duas mãos. Porque ele foi inspirador à sua maneira, tornando-se uma lenda da NFL, enquanto as pessoas duvidavam do seu tamanho ou potencial só por causa do seu corpo. Então Albert está se esforçando para ser o melhor jogador que pode ser, assim como Brees, mesmo que as pessoas constantemente zombem de Albert ou o xinguem, até que o único nome pelo qual ele seja chamado novamente seja o seu próprio em um próximo draft da NFL. Mas e se eu te dissesse que outro novo jogador chegando à NFL recebeu o nome de um Donut? Você talvez não pensasse isso ao ouvir Kadyn Proctor, mas ele estava prestes a ganhar um novo apelido. Porque quando Kadyn estava no ensino médio, ele já pesava bem mais de 300 libras. Dominar jogos com esse porte permitiu que ele pudesse ir para qualquer universidade do país, mas escolheu o Alabama. Mas foi aí que Kadyn começou a engordar como um balão de ar quente porque ele estava comendo muitos donuts. Não vou negar que isso tem a ver comigo, mas sinto inveja porque Donuts fez seu time chamá-lo de Crispy, por causa da marca de donuts. Meus amigos me chamam de Crispy porque gosto de donuts Krispy Kreme cara grandão. Em um certo momento, Crispy chegou a pesar 180 quilos e mesmo assim ainda empurrava os adversários como se fossem crianças pequenas, mas os mentores disseram pra ele que esse peso não ia pegar bem com os olheiros da NFL. Então ele parou de comer donuts, deixou de comer depois das 19h toda noite e acabou baixando para 160 quilos, onde ele realmente melhorou. Ele estava mais ágil e seu desempenho em campo mostrava isso. Em meses, virou um monstro. Quando ele se inscreveu no draft da NFL, projetado para o fim da primeira rodada, o mundo ficou surpreso ao ver o Miami Dolphins escolhê-lo como 12ª escolha geral, mostrando o quanto esperavam que o golfinho do donut se tornasse tão bom. Agora chega de falar de donuts, pois ainda veremos quão bom um robô será na NFL. Antes de falarmos disso e de mais jogadores, e se eu dissesse que youtubers estão entrando na NFL e um deles até surpreendeu Tom Brady? Meu Deus, isso é inacreditável. Bem, o primeiro é ninguém menos que Jake Paul, que muito antes de fazer vídeos no YouTube, músicas cafonas tipo It's Everyday, Mano, com o estilo do Disney Channel, e se tornar um boxeador profissional. Jake jogava futebol americano e sonhava em chegar à NFL um dia. Durante um jogo recente da NFL, Jake disse que entrar na liga seria fácil e foi imediatamente zoado pelos fãs. Até jogadores da NFL se envolveram, com um dizendo que Jake tem cerca de 0,00001% de chance de entrar na liga, enquanto Antonio Brown brincou que Jake seria completamente destruído. Tudo isso só fez Jake querer se provar. Ele disse que a NFL tinha jogadores medíocres e não eram bons atletas. Jake afirmou ser mais forte, rápido e ter mãos melhores que os jogadores da NFL. Mas depois de treinar com Tyreek Hill e os Dolphins, ele não pegou nenhum passe, então não sei sobre isso. Jake disse que técnicos da NFL tinham interesse nele e que já reservou toda a arena dos Cowboys para seu evento. Jake recebeu uma oferta dos Browns e ganhou sua própria camisa. Apesar de dizer que poderia jogar nesses dois times, ele quer atuar na faculdade antes. Ele planeja se matricular em Stanford, entrar no time como recebedor e depois seguir para a NFL. Sinceramente, ele pode ser esmagado assim. Talvez eu faça como Samuel com uma mão só, já que ele não seria tão bom no futebol americano quanto o Whistle Speed. Esse atleta queria mostrar que podia mais do que apenas dar mortais e correr.
Por isso ele passou a aparecer em jogos da NFL, fez músicas sobre a liga usando a camisa do time da sua cidade e desafiou o jogador mais rápido da NFL para uma corrida, mas este continuava fugindo. Chase tá fugindo, mano. Ei, Chase, te vejo por aqui. Todo mundo sabe, ele tá fugindo. As coisas ficaram ainda mais loucas quando ele não só teve seu time no flag football, como também dominou. Speed participou de um jogo de flag football de celebridades, onde ele driblou uma lenda da NFL e até provou o quanto era bom contra a estrela atual, Sauce Gardner. Mas Speed realmente chegar à NFL parecia algo muito improvável. Ele encontrou o melhor jogador de todos os tempos e fez o impensável, mostrando uma impulsão superior a de muitos atletas da NFL, até impressionando Brady. Inacreditável. Speed impressionou Brady com seus tempos na corrida de 40 jardas e mostrou potencial para ser cornerback de elite ou recebedor de alto nível em treinos com ex-campeões do Super Bowl. Apesar de Speed ser muito bom, será que ele é bom o bastante para entrar na NFL? O que você acha? Será que eu posso ser um profissional da NFL? Sim, pode contar comigo. Sim, após o maior de todos dizer isso, a chance de Speed entrar na liga ficou real quando ele foi visto em visitas aos vestiários e às instalações de vários times, saiu com Lamar Jackson e ganhou uma camisa de um time que precisa urgente de um Z. Mas espera aí, e se eu te dissesse que outro novo jogador pode fazer a NFL ganhar dezenas de milhões de dólares só porque ele é ruim? Bem, embora o nome inicialmente pensado para ele fosse Axel, seus pais na verdade o nomearam General Booty. Ele jogou como quarterback, mas nunca foi destaque, talvez por isso estudou em 4 escolas diferentes. Ainda assim, mantinha grandes esperanças. Após se destacar em campo, conquistou uma vaga em Oklahoma, onde seu nome virou um dos maiores memes do futebol universitário. Tem um novo general na cidade. Muitos viram o gráfico do anúncio e pensaram que era erro ou trollagem, mas não era. Mesmo em uma das melhores faculdades e com um caminho fácil para a NFL, ele teve poucas oportunidades e voltou para uma faculdade pequena. E é aqui que o Sr. Booty está tentando continuar provando seu valor para o mundo, tudo na esperança de conseguir assinar um contrato na NFL. E se ele conseguir, eu já sei que os produtos dele vão esgotar em todo lugar só por causa do meme. O cara já está vendendo cueca com o nome dele. Jello usou a camisa dele, então sei que os produtos dele na NFL vão render milhões. Mas e se eu dissesse que o Patrick Mahomes foi clonado? Bom, foi isso que as pessoas pensaram quando um novo jogador mudou toda a sua identidade só para copiar ele. Desde o nascimento, Dylan Raiola parecia destinado à liga, já que seu pai, Dominique, jogou 14 temporadas na NFL. Mas ao invés de imitar o pai, Dylan cresceu jogando como quarterback, e no ensino médio era assim que ele parecia. Com o tempo, ele viu Mahomes dominar a NFL e percebeu que só conseguiria jogar como ele literalmente se transformasse nele. Ele começou a usar o número 15 igual ao Mahomes, fez o mesmo corte de cabelo cacheado, deixou a mesma barba, usava os mesmos óculos escuros. Depois ele copiou os aquecimentos, passes de lado e sinais de mão do Mahomes antes do snap, mesmo negando. Uso esse corte de cabelo desde a 6ª ou 7ª série e nem conhecia o Mahomes naquela época. Muitos acharam isso ridículo e disseram que a puxação de saco precisava acabar. Seja você mesmo, cara. Teve até comentários impróprios para o YouTube. Dava pra ver que o Mahomes ficou irritado, pois após ver o time do Dylan levar uma surra, ele postou dizendo que o garoto devia parar de agir como ele. Tentar imitar Mahomes deu certo, pois ele passou a jogar bem e se transferiu recentemente para Oregon, onde usa o número 8, considerado especial porque os 2 últimos atletas com esse número chegaram à NFL. Com mais um ano de faculdade, Dylan tem boa chance de entrar no draft depois da próxima temporada, e talvez tenhamos 2 Mahomes na liga. Esses caras tinham muita experiência no futebol americano. Já viu o jogador insano que foi para a NFL sem nunca ter jogado antes? Esse é o Omar Bernard, cuja jornada rumo à NFL começou na Nigéria, onde o futebol americano nem era seu esporte dos sonhos. Ele cresceu jogando basquete, chegou a 1,96 metros e mais de 136 kg. Parecia destinado a ser o próximo Shaquille O'Neal com Giannis Antetokounmpo. Mas não muito tempo depois, um ex-jogador lendário da NFL convidou Bernard para um dos seus campos na África. Após vê-lo pessoalmente, disse que precisava largar o basquete para jogar com outra bola. Bernard fez a maior aposta da vida, deixou tudo e começou a aprender futebol americano do zero. Ele chamou a atenção do programa International Player Pathway da NFL e nos testes, Bernard se destacou de forma impressionante. Com mais de 136 quilos, ele saltou 99 centímetros no ar e tem apenas 6% de gordura corporal. Com mais de 136 quilos, eu literalmente nunca vi um ser humano fazer isso na minha vida. Então ele tem uma oportunidade de fazer algo realmente especial. Mesmo sem nunca jogar um snap de verdade em jogos organizados, uma das maiores surpresas ocorreu no draft da NFL de 2026.
Com a 251ª escolha, o Philadelphia Eagles não só o selecionou, como ele deve surpreender completamente o mundo como novato. Mas não se espera que ele surpreenda tanto quanto o próximo jogador que chega à NFL, apontado como o novo Tom Brady. Isso parecia impossível para Fernando Mendoza na adolescência, pois era só um recruta de 2 estrelas saindo do ensino médio e tinha compromisso com Yale, uma escola sem tradição no futebol americano. Com o tempo, ele se transferiu para Indiana, escola sem títulos nacionais ou vencedores do Heisman. Foi então que tudo mudou. Em sua primeira temporada, ele marcou 41 touchdowns e levou o time a uma temporada invicta de 16 vitórias. Mendoza conquistou o troféu Heisman e levou o time ao primeiro título nacional da escola. Logo, os olheiros da NFL o apelidaram de quarterback mais seguro do draft, e então tudo ficou maluco. Desde que Tom Brady virou coproprietário dos Raiders, tenta reviver a franquia, que apesar de má fase, não tem a primeira escolha desde 2007, quando selecionou um quarterback considerado um dos maiores fracassos da história. Enfim, eles conseguiram a primeira escolha em 2026 e não selecionaram apenas Mendoza. Brady teve grande influência na escolha, pois quer orientar Mendoza para salvar os Raiders e torná-lo um grande jogador. Consigo imaginar um jogador com aquela aparência dominando a NFL. Eu nunca imaginei que um lutador profissional de sumô seria um novo jogador chegando à liga até conhecer Hide Hidetora Hanada, um cara que nasceu no Japão e cresceu lutando sumô. E ele não só acabou se tornando conhecido como um dos melhores lutadores de sumô amadores do mundo inteiro. Esse cara ainda ganhou o título japonês de sumô amador, derrotando alguns dos melhores jovens lutadores do país. Naquele momento, todos esperavam que Hanada fosse o próximo grande lutador profissional. No ensino médio, Hanada descobriu o futebol americano e surpreendeu ao deixar o sumô para tentar entrar na NFL. O mais curioso é que esse cara nunca jogou futebol americano, só estudou estrelas da NFL como Aaron Donald. Com 1,85 metros e 113 kg, ele teve sua primeira chance em um teste de uma liga japonesa de futebol americano, impressionando os olheiros nos exercícios, como a corrida de 40 jardas, assim recebeu ofertas de bolsas, escolheu a Colorado State e é visto como um potencial jogador de linha defensiva na NFL. Ao entrar no draft ou assinar um contrato pequeno, poderá provar seu valor e talvez se juntar aos menos de 13 japoneses que chegaram à liga. Mas espere um segundo, outro jogador, só de chegar ao NFL, já vai alcançar algo histórico. Paul Rubel recentemente começou a viralizar só porque ele era um cara da Alemanha com 2,8 metros de altura, pesando mais de 130 quilos. Ele é bem mais alto que os outros da sua idade e ficou famoso por derrubar adversários facilmente. É por isso que universidades de todo o país queriam dar uma chance para ele só pelo tamanho, e ele se comprometeu com a UCF, onde acabou tendo sua oportunidade como titular na linha ofensiva. Mais uma vez, Paul usou seu tamanho para dominar e se tornou um verdadeiro diferencial aqui, assumindo o papel de capitão do time. Um cara qualquer da Alemanha estava rapidamente se transformando em uma estrela do futebol americano. Quando ele se declarou para o draft da NFL de 2026, esperando ser escolhido, nenhum time o selecionou. Por um instante, Paul achou que todo o seu esforço poderia ter sido em vão. Os Buccaneers ligaram para ele, contrataram-no e especialistas consideraram essa a melhor contratação de agente livre não draftado do time. Espera-se que Paul cause impacto imediatamente como novato, porque com seus 2,8 metros de altura, ele entrou para a história ao ficar empatado como o segundo jogador mais alto de todos os tempos. Outro novo jogador insano é totalmente diferente, ele nem deveria ter tido chance de chegar à NFL. Veja, DeAngelo Pontes nunca foi o garoto mais alto da sua idade e sempre foi o menor jogador em campo. E mesmo que ele continuasse jogando, só foi quando finalmente se comprometeu com uma faculdade que começou a chamar a atenção. Ele media pouco mais de 1,70 metros, o que era uma grande desvantagem, pois a maioria dos jogadores da NFL é gigante, e a altura média na liga é de 1,88 m. E, como calouro, DeAngelo fez mais de 50 tackles e 2 interceptações, destacando-se entre os melhores cornerbacks da conferência. Isso bastou para ele se transferir para Indiana, onde brilhou com várias interceptações retornadas para touchdown. DeAngelo foi eleito jogador defensivo do jogo no Rose Bowl e no Peach Bowl, além de conquistar o campeonato nacional, atraindo atenção por todo lugar. Sempre fui o azarão. Aquele cara que sempre foi subestimado só por causa do meu tamanho. Nada que tenha a ver com o que faço em campo, na minha opinião. Mesmo sabendo que sua baixa estatura gerava dúvidas, ele provou que os críticos estavam errados ao ser escolhido na segunda rodada do draft da NFL de 2026. Com 1,70 m, DeAngelo está entre os jogadores mais baixos da NFL atualmente e da história. Os Jets fecharam um contrato de $10 milhões com ele por acreditarem que pode superar jogadores bem mais altos. Ele é sortudo. Ao contrário do próximo jogador, que quase não entrou na NFL após lutar contra uma doença mortal, conheça Marlon Jones, cornerback conhecido por acumular interceptações ano após ano na faculdade. Os olheiros começaram a acreditar que ele finalmente estava pronto para dar o salto para uma competição ainda melhor em uma faculdade mais conhecida, e mais adiante chegar à NFL.
Até que um dia, do nada, os médicos descobriram algo mortal. Eles deram a ele uma notícia devastadora. Ele estava com linfoma de Hodgkin em estágio 3. De repente, o futebol americano deixou de ser prioridade. Sobreviver virou o foco. Por isso ele passou meses tratando o câncer, tentando vencer seu maior adversário. Foi difícil, muitos efeitos colaterais estranhos e eu tive que basicamente me ensinar a recomeçar em termos de saúde. Então, depois de meses de luta, Marlon finalmente recebeu uma notícia que mudou tudo e entrou oficialmente em remissão. Agora dava pra pensar que ele fosse relaxar um pouco, mas ele voltou direto para o futebol americano. Quando ele voltou ao campo, porém, as coisas não eram mais as mesmas, porque obviamente perder um ano inteiro por causa do câncer fez com que a maioria dos olheiros passasse a olhar outros jogadores e Marlon nem sequer foi convidado para o Combine da NFL. Ele teve uma última chance no Pro Day da faculdade, correu 40 jardas em 4,5 segundos, saltou 99 centímetros e mostrou aos olheiros da NFL que ainda era o atleta admirado antes do câncer. Infelizmente, porém, o fim de semana do draft de 2026 chegou e todas as 257 escolhas passaram sem que Marlon ouvisse seu nome. Por um momento, o tempo parou e parecia que o câncer tinha roubado o sonho dele de jogar na NFL. Finalmente, o telefone dele tocou e o Green Bay Packers ofereceu uma chance como agente livre. Após vencer um câncer em estágio 3 e conquistar uma vaga na NFL, Marlon Jones já mostrou que não se deve duvidar dele e pode construir uma carreira sólida. Vou torcer por ele. Mas agora, o momento que todos estávamos esperando. Os jogadores mais insanos chegando à NFL. E bem, e se eu te dissesse que eles nem são humanos? Nos últimos anos, a NFL passou a ter fãs robóticos assustadores nos jogos, enquanto engenheiros do YouTube criaram robôs melhores que os chutadores da liga. Há estudantes que desenvolvem robôs para jogar futebol americano uns contra os outros em partidas reais. Quando um time universitário ganhou um robô de alta tecnologia com computador, capaz de atuar como punter ou quarterback e melhorar os treinos, a NFL percebeu a necessidade de competir e revelou um robô novo no último draft. Ele se chama robô humanoide de passe e jogada. Parece mais humano do que qualquer coisa que já vi. Pega a bola sem deixá-las cair e faz passes perfeitos sempre. As coisas estão avançando muito. Os Rams são o primeiro time a levar um robô real ao campo, que até concede entrevistas. Logo, não se surpreenda se os jogos da NFL começarem a ficar assim em breve. Já circulam rumores de que a NFL trará árbitros robôs para os jogos. O que tá virando a NFL, cara? É por isso que eu sou mais fã do passado da NFL, porque quando se tratava dos jogadores que foram a primeira escolha do draft, comparando com os que realmente se tornaram os melhores jogadores daquele draft, sempre foi uma batalha, como você vai ver nesse vídeo. Então estou indo pra lá, tenho certeza que você também vai. Aproveita e se inscreve enquanto está aqui e clica aí.